Bom, muito boa tarde para quem está aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo gravado. Um prazer estar aqui novamente para falar sobre esta palestra, que é a palestra 021 do Petwork, que fala da queda das almas. Então, eu sou Heitor Fagundes, sou facilitador dessa metodologia de autoconhecimento chamada Petwork e sou também psicoterapeuta. Como sempre, a gente faz essas aulas abertas nas segundas-feiras, 13h, mas quem está vendo gravado pode também se inscrever no canal, porque daí recebe a notificação sempre que sair uma aula nova. Já aviso que na semana que vem eu não vou dar aula, porque eu estarei em mais um módulo da minha formação como helper, mas sempre que é possível, normalmente segunda-feira, 13h, estou aqui. Vamos em frente, então. Gosto sempre de dar um resumo, porque às vezes a pessoa que está vendo pela primeira vez não conhece o Petwork. Então, o Petwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual que fala dos temas da vida humana. Por que origem espiritual? Porque foram palestras canalizadas por uma médium entre março de 57 e janeiro de 79. Então, essa médium canalizou uma entidade que se denominou de guia. Então, vira e mexe aqui, a gente fala, o guia fala isso, o guia fala aquilo, é porque a palestra foi canalizada. Todo esse conteúdo é organizado pela Petwork Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Petwork Brasil a utilizar o material dentro de certas normas, inclusive no que se refere à formação de facilitadores e helpers dessa metodologia. Durante todo esse trabalho, a gente usa 5 ferramentas: a prece, a meditação, a leitura das palestras, o estudo dessas palestras, que uma coisa é ler, outra coisa é estudá-las, e um exercício chamado a revisão diária. Eu acho que daqui, quem está aqui ao vivo, todos conhecem. Não sei se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Mas quem precisar de mais informações, tem aí no site www.vhterapias.com.br. Ok? Então, para a gente começar, eu vou nos convidar a fazermos uma prece e uma meditação. Então, para quem está vendo gravado, eu sugiro que encontre um lugar pacífico, tranquilo, onde você não vai ser incomodado ou incomodada. E para quem está aqui também, dentro do possível, né, ache aí um espaço para alguns minutos aí de prece e de meditação. A gente convida a fechar os olhos, tranquilizar a sua respiração, começar se conectando com a sua espiritualidade, com seus amigos espirituais, com o guia do Petro, sentindo o efeito dessa conexão em você. Perceba, talvez, há quanto tempo você se mantém distante dessa conexão, de tantos amigos espirituais que podem te ajudar na vida. E como é prazeroso e gostoso se sentir em conexão espiritual. Nesse estado, vá fazendo a sua prece, abrindo o seu campo para essa palestra de hoje. Eu ficarei em silêncio por um minuto para que você mergulhe em você e nessa conexão com a sua espiritualidade, seja ela qual for. E nesse estado, vá levando a sua atenção para a sola dos seus pés,
para o contato com o aqui e agora e com a realidade, os pés no chão. Perceba o seu estado emocional, quando ao mesmo tempo que se conecta com a espiritualidade, você se conecta com os pés no chão, unindo essas coisas, da matéria e do espírito. Vai levando a sua atenção aos seus pés como um todo, tornozelo, panturrilha, canela, joelhos. Vai levando a sua atenção às suas coxas, quadril, costas, coluna vertebral, barriga, diafragma, peito, ombros, braços, mãos. Vai levando a sua atenção ao seu pescoço, à sua nuca, queixo, boca, nariz, olhos, testa, topo da cabeça. Vá se dando conta do corpo físico como um todo que você tem. E veja se é possível sentir amor por esse corpo. Amor por si mesmo, por si mesmo. Talvez seja tranquilo, talvez isso seja uma incógnita, e você não faça ideia do que isso é de verdade. Mas vá pelo menos se abrindo à possibilidade de amar a si mesmo e a si mesma exatamente como você é hoje. E que dentro desse corpo existe uma alma e um eu superior que sabe exatamente o que você necessita e que você fez a escolha de estar aqui nesta aula, neste momento. E nesse estado eu te convido a se abrir para receber um alimento espiritual desta palestra, um alimento para a sua alma, começando pelas primeiras palavras do guia nesta palestra. Saudações em nome do Senhor. Abençoados sejam todos vocês. E assim, lentamente, vá absorvendo essas bênçãos. Pode abrir os olhos para a gente começar essa aula. Tudo muito bem? Se alguém tiver mal, avisa. Se tiver bem, a gente pode seguir. E quem está bem, a gente toca. Muito bem. Quem poderia começar lendo esse trecho? Eu posso, Heitor. Vai lá, velho. A queda dos anjos. Meus queridos amigos, da última vez, falei como o mal passou a existir.
Esta questão perturbou muitas pessoas que não conseguem imaginar como um Deus de amor poderia permitir a existência do mal. Eu expliquei como, muito antes da existência. Muito antes da existência do mundo material, uma parte dos seres criados que haviam sido dotados de livre-arbítrio e também de um certo poder, abusaram desse poder. A queda dos anjos, como é chamado esse acontecimento, aconteceu muito lentamente. Poderíamos dizer que foi um lento processo de degeneração, no qual tudo que era divino, muito lenta e gradualmente, se transformou em seu aspecto oposto. E, com isso, houve uma separação entre os que abusaram e os que não abusaram do poder. Obrigado, Vânia. O que vem aqui quando você lê isso? Tem algo que te toca? Sim, é a questão do livre-arbítrio, né? E dessa escolha de experimentar, viver separado, né? De fazer essa experimentação, né? De como que seria isso, ao invés de estar em unidade, viver separado, né? Sim. E é muito importante esse tema, porque, primeiro, é uma escolha de cada alma. E essa escolha a gente também está fazendo no nosso dia a dia. Se a gente parar para ver, nas nossas atitudes, a gente está se aproximando ou se afastando de Deus? Deus no sentido leis da autorresponsabilidade, né, da busca do alimento espiritual. Nas nossas atitudes, a gente está buscando o amor ou não? O que a gente está fazendo com a nossa vida no dia a dia? E aqui, no que se refere à queda dos anjos, ele acrescenta a origem de tudo isso. Então, dá quase para dizer que é um hábito que a gente não perdeu ainda, né? De se afastar de Deus. Mas tudo bem. Por quê? Porque é uma escolha. E aí, ele trazendo isso para o lado mais histórico, o que ele vai fazer? Ele vai dizer que muita gente tem mesmo essa questão. Como é que Deus permite o mal? E não é que ele permite, ele criou as leis, uma delas é o livre-arbítrio. E algumas entidades que estavam lá ligadas a Deus, como todas nasceram, né, ligadas a Deus, resolveram e escolheram usar esse poder que tinham. E nós também temos poderes no nosso dia a dia, nosso poder de consciência, nosso poder, às vezes, financeiro. Como é que a gente usa esse poder? Algumas dessas entidades decidiram usar para se afastar de Deus, de uma forma de abusar desse poder. E foram se afastando. Outra imagem muito importante que ele traz aqui, que não é uma queda assim, a gente às vezes fala queda dos anjos, estava todo mundo lá bem, de repente deu uns 5 minutos, todo mundo caiu. Não, é também que nem na nossa vida. Quando a gente vai se afastando de Deus, vai usando o nosso poder de uma forma ligada ao nosso eu menor, ou alguma forma que nos separa dos outros, a gente vai se afastando aos poucos, porque tem lá uma ligação. Mas também, e a volta também aos poucos. Então, demora para ir, demora para voltar. Mas ele traz isso como uma coisa histórica, um processo muito lento. E muitas vezes isso ajuda a desconstruir uma imagem de que a gente estava bem, depois de repente estava todo mundo mal e agora estamos. Também podia ficar bem rapidamente. Não dá. Do mesmo jeito que demorou para ir, vai demorar para voltar. Tudo bem? Deixa eu ver quem comentou aqui. Foi acontecendo um espalhamento. Você acha, Vânia? O que você quer dizer com espalhamento? Eu entendo que, como vivíamos em unidade, e as Foi um. escolhas desse livre-arbítrio foram se espalhando aos poucos, assim, né? As Sim. pessoas foram usando dessa lei, né, espiritual do livre-arbítrio e foram se espalhando dessa unidade, né? Um Talvez na espelhamento, questão porque foi espelhar. lento, né? Não foi essa queda, essa ruptura rápida, né? Essa queda livre, assim, de um Sim, entendimento, assim. no espalhamento, pelo que eu entendo, você fala, não, tinha um núcleo que estávamos todos ali e isso foi se espalhando. Então, uma coisa que é sempre bom lembrar, que não é porque a gente caiu que a gente está longe de Deus. Não, ele ainda nos habita. Então, no fundo, a gente está um pouco mais afastado de uma pureza, mas não é uma pureza que está longe, ela está dentro da gente. Então, isso é uma lembrança importante, que é assim, Deus não está lá longe, a gente se afastou dele.
A gente, em nós, a gente tem essa centelha, pelo menos é isso que eu acredito e entendo dentro do estudo do Petro, que é, eu tenho ainda a centelha divina, não sou completamente separado dela. E mesmo a minha parte que está escolhendo não viver essa centelha divina, ela é Deus, né? Ela tem Deus dentro dela. Ela é uma distorção de algo divino. Então, ela ainda está ligada a Deus. É que a gente tem a imagem de que isso está separado, e não está. Mas, nesse sentido, é que o seu comentário me traz. Tudo bem? Vamos lá. O Walter não pode ler. Vamos ver se a Meire pode. Se ela está num ambiente que é possível. Meire, você pode ler esse novo slide? Eu vou tentar ler aqui, que eu estou no celular, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, vou lá. O abuso do poder. Como um dos mais importantes aspectos divinos é o livre-arbítrio e a liberdade de escolha. Ele precisava também transformar-se em seu oposto. O primeiro espírito a sucumbir à tentação do abuso do poder, que às vezes é chamado Lúcifer, levou outros a segui-lo, e ele exercia poder total sobre seus seguidores. Não pode haver felicidade divina, na verdade, não pode haver nenhuma divindade se ela não puder ser atingida ou mantida por livre escolha. Da mesma forma, o oposto de Deus e suas leis é naturalmente a proibição dessa livre escolha e o domínio dos mais fracos pelos mais fortes. Por um lado, como poderia Deus não quebrar suas próprias leis e salvar os seres que ansiavam por ele? Ele usava seu poder infinito, passando por cima do livre-arbítrio e de opção daqueles que decidiram usar o poder concedido a seu próprio modo. Na verdade, ele agiria, em princípio, como Lúcifer. Nossa, slide profundo aqui, Meire. Alguma coisa te chamou mais atenção? Mas, sim, quando a Vânia falava, eu pensava nessa questão do livre-arbítrio como opção, com foco no divino e com foco naquele divino próximo da gente, né? Com foco da pessoa que está do lado, como uma forma de se afastar. Só que agora, essa fala de que Deus, agindo como Lúcifer, ele optou por nos resgatar, né? Eu entendi mais ou menos isso, assim, de uma forma arbitrária, Não. já que o livre-arbítrio, eu entendi isso. Assim, rápido aqui. A frase, ela, se não tomar um cuidado, ela pode dar essa interpretação, mas não é bem isso. Eu vou ler de novo para você, talvez o tom vai ajudar. É o seguinte, essa última frase, ele diz o seguinte: por um lado, como poderia Deus não quebrar suas próprias leis e salvar aqueles que ansiavam por ele? Dizendo assim, ele poderia ir lá, né? Tá todo mundo caído, Deus vai lá, fala assim, é ordem minha, por ordem de Deus, tá todo mundo de volta aqui comigo. Se ele fizesse isso, se usasse o seu poder infinito, passando por cima do livre-arbítrio e da opção daqueles que decidiram usar o poder concedido a seu próprio modo, ou seja, ele ia ignorar que cada um está ali longe dele porque quis, porque fez as escolhas e se afastou. Consciente, inconscientemente, iludido. Pode dizer que Lúcifer tentou ele foi, mas cada alma foi. Então, se Deus fizesse isso, ele estava passando por cima da própria regra dele, ele estaria usando o poder que ele tem para ir contra uma lei divina. Então, ele estaria agindo como Lúcifer. Então, é isso que ele está dizendo aqui, para dizer que Deus não ia fazer isso. Pelo contrário, Deus está esperando lá todo mundo voltar, ou a nossa parte divina está esperando a nossa parte distorcida começar a voltar para o Deus que existe dentro dela. Isso precisa ser uma decisão pessoal, que ele fala aqui, né? Não pode haver felicidade divina, não pode haver nenhuma divindade se ela não for atingida ou mantida por livre escolha. Então, quando a gente consegue agir no nosso eu divino, a gente pode escolher tentar se manter nele, às vezes não consegue. Aí a gente volta, recai, depois escolhe de novo, aí aprende a mantém mais um pouquinho. Então, ele está trazendo isso dessa forma, como é cada um de nós que, cientes da possibilidade que Deus deu da gente voltar para ele, usar essa possibilidade com o nosso livre-arbítrio e
E aí, falando do começo desse trecho, é que ele também dá um pouco da explicação de quem foi Lúcifer, na visão aqui do guia, que é assim, a primeira entidade que resolveu, falou, quer saber? Eu vou usar o meu livre-arbítrio vou usar o meu poder de forma distorcida. E até o livre-arbítrio foi distorcido. Olha que interessante. Qual é a distorção, o oposto do livre-arbítrio? É a obrigação. E aí ele fala em outra palestra que Lúcifer e as entidades que se ligaram a ele eram presos, ou seja, os seres precisavam fazer o que Lúcifer mandasse. Eles não tinham mais autonomia. E aí essas entidades traziam outros que também eram obrigadas a fazer o que Lúcifer e os seus, né, seguidores, vamos dizer assim, os obedientes a Lúcifer, seguiam. Então, era um lugar, o lugar de Lúcifer é o lugar onde você não tem mais o livre-arbítrio. Você é obrigado a fazer o que Lúcifer manda. E isso foi assim por muito tempo, até que teve o papel de Jesus. Aí, numa outra palestra, ele conta para quebrar essa chance, todos nós passamos a ter a chance de voltar, usar o nosso livre-arbítrio para desobedecer Lúcifer, ou parar de obedecer Lúcifer e começar a voltar para mais perto de Deus. Tudo bem? Heitor, posso Oi, fazer pode falar, Walter. aqui, dentro de tudo que você falou, boa tarde, meninas, desculpe eu estar off aí, é porque eu tenho que, ao mesmo tempo, ouvindo como é tão fascinante o Pathwork, então eu não consigo mesmo, não deveria fazer isso, mas eu não consigo, não resisto. Não, eu só diria o seguinte, que, como vocês bem falaram, seria Deus se opor à sua própria lei, né? Do livre-arbítrio, a condição de livre-arbítrio, né? Que é permitir que os outros façam escolhas, assim como Lúcifer fez, assim como fazemos, né? Então, em resumo, seria ir contra o próprio livre-arbítrio, né? Para mim, a frase, né? Deus não está preocupado, porque está tudo certo. As pessoas se afastaram, tem a lei, vão voltar, né? Eu diria, por que a pressa, né? Onde é que eu preciso ir lá e tirar alguém do próprio processo dela? Então, até num olhar divino, de muita tranquilidade em relação, eu imagino, né? Deus, ele fez as leis, já está tudo certo e tal, e aí segue a vida, né? E, claro, quem volta tem os benefícios da própria lei. Então, Pois eu não vejo necessidade da interferência divina nisso, sempre está tudo certo. Inclusive, o afastamento de Deus é parte do processo para voltar para Ele. Porque quando mais a gente se afasta, mais dói e a gente toma por conta própria a decisão de voltar. Vamos lá, eu vou ler agora. A criação do mundo. Essas esferas de escuridão passaram a existir quando os espíritos viviam sob o domínio de Lúcifer. A escuridão espiritual anula o conhecimento, pois a luz espiritual é o conhecimento. Assim como acontece com os seres humanos, se vocês não têm iluminação espiritual, precisam trabalhar espiritualmente para reconquistar alguns vislumbres de luz. Quando um número suficiente de espíritos começou a sentir esse anseio pela luz e o anseio aumentou, havia chegado o momento para passar a existir o mundo material. Esse mundo em que vocês vivem agora é o produto desse desejo de se elevar, onde existem algumas condições em que o desenvolvimento pode ocorrer, e no qual a livre escolha por Deus pode ser feita, o que é impossível nos mundos da escuridão. A esfera terrestre é o produto do anseio dos espíritos caídos, e também um produto do anseio de todos os seres que permanecem com Deus, cujo desejo mais profundo era trazer seus irmãos e irmãs de volta a Deus. Isso é maravilhoso, assim, porque, primeiro, ele dá uma ideia de tempo. Assim. O mundo material só começou a existir depois que já tinha tido a queda, que já foi lenta. Depois, os espíritos estavam muito presos na escuridão, ali não dava para ter luz. Aí alguns começaram a querer a luz, e quando tinha quantidade de espíritos suficientes para querendo a luz, aí criou-se o mundo material para que esses espíritos pudessem, de alguma forma, viver na matéria, e
fazer o processo de volta para a luz e de escolha da luz. Mas mundo material, para mim, aqui não é o planeta Terra, é mundo material. Tudo que a gente tem no universo de matéria. Então, se for isso, imagina o tempo que é, porque o universo já tem uns bilhões de anos. Então, de novo, Deus não parece estar preocupado com o tempo, está deixando a lei acontecer. Agora, ele traz também que foi isso. Então, alguns seres que estavam lá presos no mundo da escuridão começaram a querer a luz, e aí, tanto esses que desejaram, quanto os outros, porque tiveram uma parte dos espíritos que não caíram, continuaram, não fizeram a mesma escolha de Lúcifer. E esses estão torcendo por nós, querem muito que nós todos voltemos a esse estado de luz. É uma alegria para eles. Então, em conjunto, os seres de luz que se mantiveram com Deus e os que estavam na escuridão e queriam voltar para a luz, com essa junção, né, o produto desse anseio desses dois grupos. Faz sentido? Alguma dúvida? Alguma coisa chama atenção? Pode Só falar. só fazer um comentário, né? Que numa outra palestra o Guia fala sobre o plano da salvação, e que seria isso, né? Enquanto esse primeiro ser caído, né, que foi Lúcifer, não retornar para a casa do Pai, né, não fazer esse retorno para a luz, esse mundo material vai continuar existindo para essa purificação e esse retorno. E o plano de salvação enquanto o primeiro anjo caído não retornar, nós vamos estar aqui, né? Nessa caminhada. Eu lembro que ele fala que o plano da salvação termina quando Lúcifer voltar. A questão do mundo material, eu acho que assim, do mesmo jeito teve um tempo sem mundo material e estava lá uma volta, talvez o mundo material termine e ainda tem um resquíciozinho para voltar, fazendo só uma lógica de que por um tempo existiu a queda sem mundo material, porque estava muito distante. Também, talvez em algum momento a gente já esteja tão elevado, mesmo Lúcifer, porque Lúcifer não vai voltar assim, decidi. Agora amanhã ele vai ter que fazer todo o caminho de volta. Talvez em algum momento mesmo Lúcifer esteja sutil o suficiente, mas ainda precisar de um caminho. Mas é bem isso mesmo que você trouxe do plano da salvação. Vânia, você pode ler a influência da luz? Posso sim, claro. A influência da luz. Como se manifestou a influência do mundo de Deus? Poderiam os anjos de Deus guiar e inspirar esses seres humanos encarnados, vindo das esferas da escuridão, e ficar em contato com eles? Isso seria possível, pois de acordo com a lei universal, o homem deve dar o primeiro passo para receber a ajuda do mundo de Deus. Como poderia ele dar esse passo se todo o seu ser ainda era tão rude que ele não tinha nenhuma vaga noção de Deus, nenhuma ideia do seu mundo e nenhuma ideia do que fazer? Por outro lado, o mundo de Deus era co-criador da terra material, e assim, de acordo com a lei do livre-arbítrio, tinha direito de tornar sua influência manifesta na terra. A resposta é que os espíritos puros, que permaneceram nos mundos divinos, encarnaram em todas as épocas. Sem dúvida, eram muito poucos, mas a influência de um ser deste sobrepuja em muita força e a influência de uma centena de criaturas do mundo das trevas. Muito bom. O que fica para você desse slide? Então, aí vem para mim falando de como que tem essa influência da luz, né? Primeiro, nós usarmos, de novo, o nosso livre-arbítrio, e é necessário que a gente dê o primeiro passo. E com isso, assim, o ser humano ele tem um anseio por isso, né? Assim, ele já tem esse anseio. E que só cabe a nós, né, essa autorresponsabilidade de desejar, se deixar influenciar por essa luz que está tão disponível. É o que me chega. Não, perfeito. E ele traz isso bem claro, né? O homem deve dar o primeiro passo para receber a ajuda do mundo de Deus.
Então, isso precisou ir acontecendo. Do mesmo jeito que uma quantidade de espíritos tiver que ansiar pela luz, esse é um processo constante. E a gente também, quando às vezes a gente reza, etc., muitas vezes a gente é lembrado de que a gente precisa fazer um movimento, querer estar em contato com a luz, sustentá-la e dar vazão a ela. Ele só traz aqui uma informação a mais que eu acho interessante ressaltar, por isso que eu pus a foto desse técnico aqui, né? Que é o envio mesmo, porque não é que o mundo material foi criado só com os seres das trevas. As entidades que ficaram ao longo de Deus, ao lado de Deus, também têm o direito de retornar e manifestar sua influência aqui na Terra, porque eles também são parte do mundo de Deus, né, do universo. Só que eles vêm não com uma distorção do poder, eles vêm como orientadores, né, assim, poucos, mas vieram como orientadores para gerar transformações e para que as pessoas que estavam ali, né, as entidades que estavam encarnadas de forma material, pudessem ter com quem interagir, porque o homem ainda não tinha condição, e muitos ainda não têm, de fazer uma comunicação mais direta com os espíritos de luz. Então, precisava encarnar uma equipe aí de seres de luz para fazer também, né, trabalhar no plano da salvação. Tudo bem? Mas tem uma segunda forma. Meire, você pode ler esse slide? Heitor, não Não consigo ler, consigo. Não? não consigo, infelizmente. Tudo bem. Eu leio aqui. Ouvindo aqui, Tá. A mediunidade. A comunicação com o além não ocorreu apenas por meio da orientação e inspiração, mas sempre existiu e sempre existirá. Uma forma mais direta de comunicação, ou seja, aquilo que vocês chamam mediunidade em várias formas. Com que esferas do além a comunicação acontece depende inteiramente da atitude, do objetivo, do desenvolvimento geral da pessoa em questão. Não apenas do médium, mas também das pessoas que recorrem àquele canal. Nem é preciso dizer que os seres humanos que foram espíritos caídos não poderiam ter nenhuma outra comunicação, nesses primeiros tempos, a não ser com o mundo das trevas. Mas os espíritos puros encarnados naturalmente, se comunicavam com o mundo de Deus. E isso sobrepujava tanto o perigo e os danos de uma comunicação com os mundos infernais, que, por assim dizer, valia a pena. Então, o que ele está dizendo aqui? Primeiro, que existia a forma de um ser de luz mesmo encarnado. Mas também se liberou, vamos dizer assim, à medida que o tempo foi passando, a ideia de uma comunicação direta, através da mediunidade, que, de novo, ele fala aqui, pode acontecer de várias formas. Mas isso poderia trazer um risco, que é assim, uma vez que liberou a mediunidade, vamos dizer assim, liberou para todo mundo, é um conhecimento que existe no ser. E não depende só do médium ou da entidade, existe também as pessoas que estão em volta. Então, se aquele ambiente é um ambiente de espíritos caídos, né, de espíritos que estão nas sombras, eles podem sim usar a mediunidade para se manter aí, fazer mais mal, para tentar distorcer ainda mais o poder divino. Então, isso seria um problema, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, com o advento da mediunidade, também os espíritos puros conseguiam se comunicar com seres encarnados que estavam mais avançados. E isso é tão positivo, isso é tão bom que aconteça, que mesmo que tenha ali um ou outro, ou vários, se comunicando com os mundos infernais, tudo bem. E na minha visão, por que tudo bem? Porque, no fundo, também os infernais que estão se afastando mais de Deus, uma hora vão voltar. Faz parte do processo deles se afastar. Então, tudo bem. Enquanto isso, pelo menos existe a mediunidade estabelecida de várias formas, né, que sempre existiu, mas existiu de formas diferentes, para que os seres de luz, os espíritos puros, pudessem também ter essa comunicação. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos lá. Vânia, você pode ler? Está no mudo. Posso sim. Agora de óculos vai ficar mais fácil. Aos poucos, mais espíritos caídos chegaram ao estado em que conseguiam reconhecer Deus.
Seu anseio se tornou consciente e significativo. Dessa forma, a vontade pôde se desenvolver e superar os impulsos malignos, a natureza inferior. Nenhum de vocês entende plenamente que, se uma única pessoa se desenvolve, se realmente faz tudo o que está a seu alcance, ela não está apenas ajudando a si mesma, mas contribui com o mais valioso poder cósmico para um grande reservatório que acabará tendo um efeito decisivo e se espalhará consideravelmente, mesmo que a própria pessoa em questão não chegue nem a observar uma parte desse efeito. Talvez ela veja alguma coisa em seu ambiente imediato, ou também note seus semelhantes começarem a mudar um pouquinho. Mas a pessoa não vai saber, enquanto estiver na Terra, como é intenso o efeito do menor... Imenso, né? Tirei. Imenso o efeito do menor dos esforços nessa direção. E aí, o que você sente ao ler isso? É lindo, né? É dessa autorresponsabilidade com esse retorno para a casa do Pai, né? Que cada um de nós, se Madre Teresa Calcutá fala uma vez, né? Que se ela fosse ali e colhesse uma única, se ela estivesse ali perto do mar, que ela conseguisse uma única conchinha ali salvar, ela já estaria fazendo muito, né? Então, o que ele fala é isso. E ele fala mais além, assim, que é uma coisa que está me chamando a atenção, que pode ser que eu perceba que está existindo alguma mudança, né? O que está fora está dentro, né? Assim, está no micro, está no macro, que as pessoas ao meu entorno podem sofrer alguma modificação, mas que eu não vou ter essa noção, né, disso, desse efeito, como que isso tem um efeito maior, né? Grande. Isso para mim me traz muita esperança, assim, de cada passinho que a gente dá, cada aula aberta, cada movimento principalmente com esse conteúdo do Pastor, que eu sinto que é um conteúdo que traz uma pureza e uma base muito sólida. Cada passinho que a gente dá, seja internamente, seja externamente, ao ler isso me dá uma imagem, uma esperança mesmo, uma expectativa de que, nossa, quando a gente perceber, quando a gente puder olhar tudo que isso causa, vai ser muito gostoso de ver, né? E a gente não tem essa noção. Então, e me reforça a vontade justamente de continuar o meu próprio caminho e o que eu puder fazer para ajudar. E é bacana, né, Heitor, assim, só trazendo que vivemos agora aí, né, a Páscoa, há pouco tempo, só trazendo isso, que a vinda de Jesus também foi isso, né? Veio provar que é possível vivermos aqui nesse plano sem infringir nenhuma lei espiritual. Então, a vinda dele teve esse objetivo, assim, não desiste não. Não é fácil, mas é possível. E não existe um outro caminho, é esse, né? E eu nem teria muita essa expectativa de vivermos sem infringir nenhuma lei espiritual, mas vivendo a experiência de, às vezes, infringir, tudo bem, e perceber, poxa, porque quando a gente infringe e dói, a gente percebe. Se realmente a gente não tivesse nenhuma lei espiritual para infringir, talvez nem viesse. A gente vem com as nossas negatividades que nos fazem tropeçar. Quando a gente tropeça, a gente, tem a chance de transformar. E essa transformação, muitas vezes, tem esse impacto no nosso ao redor, principalmente nos relacionamentos, por exemplo. Você tem um comportamento com seu parceiro, com a sua parceira, que você repete, e não sai, não vai. Uma hora você descobre a base daquilo, descobre onde você está infringindo, você gira aquilo e parece que a outra pessoa muda, o relacionamento muda. Não é mágica, é que houve realmente uma transformação de uma negatividade. Então, isso dá para ver no micro, dá para ver no macro, e aqui eu reforço que ele diz que a hora que a gente voltar lá e puder ver, a gente vai ver um impacto ainda maior que a gente não tem noção. Isso me traz muita esperança. E, só lembrando, ele fala que é tudo um movimento de espíritos caídos que foram querendo reconhecer Deus de volta. E isso é muito bonito também, eu acho, porque é dentro de um processo orgânico de vontade, de livre-arbítrio. Então, é isso que eu acho que reforça muito essa possibilidade. Eu vou ler a alma e o espírito.
O espírito é o ser final, o ser indestrutível que vive eternamente, como eu já disse nessa palestra. A alma é um dos corpos sutis que acabarão por se desintegrar. Fazer com que o espírito se manifeste conscientemente não é fácil, claro. Isso só pode acontecer quando o desenvolvimento espiritual tiver atingido um determinado ponto, quando tiver sido feito um avanço no eu superior do homem. Então, e somente então, vocês sentirão que algo pensa dentro de vocês, indica a direção, envia mensagens, dá a vocês um conhecimento profundo e inquestionável. E nada disso vem da região do cérebro onde ocorre o raciocínio normal, mas vem da região do plexo solar. A manifestação da alma, porém, vocês podem determinar através da vida emocional, dos sentimentos, do subconsciente. Então, aqui ele começa a trazer uma coisa que muita gente confunde, alma e espírito, e ele traz essa visualização do espírito como algo essencial. Realmente, algo, a nossa essência mais pura e mais profunda, que é interna, indestrutível. E a alma é uma coisa, o corpo físico é outra, ou seja, a gente tem outros campos que não são exatamente o nosso espírito, são a nossa alma. Agora, essa manifestação do espírito é o nosso trabalho, é no fundo onde a gente quer chegar cada vez mais a manifestar esse espírito. E para isso, dentro do PESTEL, que a gente trabalha as máscaras, onde a gente esconde as nossas negatividades, a gente trabalha a nossa negatividade em si, e a gente já tem um espírito e uma alma que querem isso, porque nos impulsionam nessa direção, né? Escutam esse anseio por voltar a Deus e o chamado de Deus do Deus dentro de nós, né? Vamos voltar a nos unificar em todas as nossas partes, e vai nos colocando em movimento. Eu gosto muito de lembrar que, muitas vezes, por causa dessa imagem de espírito caído, eu sou um espírito caído, então não tenho salvação. Não. Por mais espírito caído que estejamos, a gente já está aqui de volta há um tempo já. Esse movimento já está acontecendo há bastante tempo. Então, a gente já manifesta, e a própria busca por um caminho espiritual mostra que existe um chamado dentro de nós para uma transformação e a manifestação do nosso espírito, da nossa essência. Então, a gente vai usando isso e lentamente a gente começa até a ouvir do nosso plexo solar mensagens, assim, opa, você está naquele lugar assim, não sei como sair de um dilema, não sei como resolver um problema. Às vezes você para, depois de um bom trabalho de autoconhecimento, onde você separa um pouquinho a mente, separa um pouquinho o eu inferior, tal, você silencia um pouco e vem uma palavra que às vezes é claríssima, que não é uma palavra para passar a mão na sua cabeça, nem uma palavra para dar uma resposta fácil, né? Joga esses números na Mega Sena. Não, é uma resposta clara, de um direcionamento. Isso, com o tempo, começa a acontecer e é muito gostoso quando acontece. E ele fala, mas então isso é só lá na frente, depois que você fez todo um desenvolvimento. Ele falou, não, você também pode olhar as manifestações da sua alma pela sua vida emocional. Que é assim, decidir tomar uma atitude. Como é que eu me sinto? Me sinto ansioso, me sinto em paz, me sinto animado, me sinto sem energia. Esse estado emocional pode ser usado para você perceber como é que a sua alma está. Se ela está num estado de vida, de pulsação, de interesse, ou não. Se ela está meio morna, meio parada, então você pode ter uma referência por aí. Faz sentido? Alguma dúvida? Algo que vocês não concordam? Ok? Então, Vânia, você pode ler esse último para nós? As camadas. Não importam quantas camadas ainda existam. Além da camada física, elas acabarão por se desintegrar e culminarão no corpo espiritual. A camada física tem como única função a vida física em seus diversos aspectos, mas o raciocínio ou o sentimento pertence a um plano diferente e, portanto, ocorrem em uma camada ou corpo diferentes. O que te vem, Vânia? São as camadas mesmo, né? É o descascar da cebola aí na nossa encarnação, né?
que essa é a coisa do tempo, isso é coisa do nosso ego, né? Então, assim, que a despeito de tudo ainda que nós precisamos de viver e de conhecer, né? Isso tudo vai, num determinado momento, culminar num único corpo espiritual, assim, que é essa busca que nós temos. Então, é isso. E é curioso ele chamar de desintegrar, né? Pode dar uma imagem meio, meu Deus, vou desintegrar. Mas é uma desintegração mesmo, para ficar só naquela essência do espírito, né? Edificação, né? E você traz um tema muito interessante, que é o tempo, para a gente conseguir entrar num estado de calma nesse processo. Às vezes é muito difícil, ainda mais a gente começa a fazer autoconhecimento e fala assim, então é lá que eu tenho que chegar, então para lá que eu vou. E contrário a isso, tá bom, eu estou aqui hoje, eu consigo estar em contato com a minha essência como hoje, né? E aí, o que alimenta a minha essência? O que não alimenta a minha essência? Isso já é possível hoje em até um certo grau. E se não estiver sendo possível, dá para pedir ajuda, dá para buscar novas formas de acessar isso, mas a ajuda está sempre disponível. Então, é um bom lembrete dessa questão das camadas, e para mim vem muito essa lembrete a respeito do tempo e da calma. Muito bem. Então, eu vou convidar para a gente fazer o nosso fechamento, que vocês fechem um pouco os olhos novamente, coloquem naquela mesma posição, com os pés no chão, percebendo quanta coisa foi falada, quantos assuntos difíceis por um lado, nos lembrando da nossa queda, e vai vendo que as nossas almas escolheram estudar a respeito, em vez de se culpar, em vez de ficar dizendo que caiu mesmo, não. Decidiram hoje estudar um pouco a esse respeito, se abrir para um conteúdo espiritual, alimentando também o nosso ego, nossa consciência. E aí eu vou ficar um minuto em silêncio para que cada um absorva e registre isso. Nesse estado, vá se abrindo para as últimas palavras do guia nessa palestra. Bênçãos de Deus para todos vocês. Tornem essa bênção consciente, para que ela possa ajudá-los em suas decisões, fortalecê-los para reconhecer a vontade de Deus e agir de acordo com ela. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Obrigada, até mais. Obrigado, Meire. Eu normalmente pergunto, se vocês quiserem, dizer o principal aprendizado. Se você quiser, e cada um que está aí sentir um principal aprendizado, pode falar também. Assim, o que ficou para mim, talvez até pelo processo que eu retomei, né, assim, pessoal, eu acho que é essa compaixão para comigo mesma, essa paciência, né? Eu acho que começar qualquer caminhada ou continuar, né, a gente já continua no dia a dia, mas esse olhar de compaixão e paciência para o processo. Muito bom. Obrigado, Meire. Se precisar sair, fica à vontade. Walter, Vânia, querem falar o principal aprendizado? Eu senti como o Meire, né? Inclusive suas palavras ajudaram nisso também, é exatamente a busca da aceitação, né? Da paciência, do tempo que é necessário para cada um ir na direção do seu processo, né? Basicamente isso. Obrigado, Walter. Para mim, né, Heitor, assim, vem reafirmar que também é uma lei espiritual, que o caminho da evolução, ele não é linear. Ele é em espiral e tem momentos que a despeito do tempo que você está nesse caminho,
nessa busca desse autoconhecimento, você dá uma caída, aí você respira, é isso, está se cumprindo, né, uma das leis espirituais, e dessa perseverança, desse compromisso, e desse livre-arbítrio, né, assim, exercer de forma saudável, e ter certeza de que este é o caminho de volta para casa, né? Gratidão pela sua disponibilidade, pela aula, foi linda. Gratidão aí aos colegas que estiveram juntos, Walter, Meire. Muito obrigada. E semana que vem, não que vem a outra, teremos mais uma. Nossas confusões e motivações nebulosas. Eu acho que é feriado. Na segunda mas eu vou dar você vai aula. manter? Tá. Eu vou manter tá. dia 1º, sim. Tá bom? Porque eu vou pular semana que vem, aí ia ficar muito tempo sem. Aí, na 1º de maio, dia do trabalho, vamos trabalhar. Tá bom, gente? Tá bom. Gratidão, então. Super obrigado. Para quem está vendo gravado, se inscreva no canal e nos vemos na próxima aula. Obrigado, Heitor. Obrigado, Vânia. Obrigado. Como sempre, por esse trabalho maravilhoso que você faz, ajudando tantas pessoas. Ai, obrigado. Obrigado. Um abração para todos. Valeu, um abraço.